Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É uma honra podermos estar na presença do Pai. É uma alegria podermos estar na presença do Senhor. Amém. Eu estou feliz de estar aqui e sei que os irmãos que estão presentes também estão felizes de poder estar na presença de Deus. Amém. Eu quero fazer menção da presença do nosso amigo Douglas. Douglas, que Deus abençoe você, que você se sinta muito à vontade na casa do Pai. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos felizes uma vez mais de estarmos aqui, em poucos, mas estamos felizes. Amém? O Senhor Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Continuamos orando por algumas pessoas. A irmã Débora, que já chegou do Brasil, está de quarentena. A irmã Janaína e o David, que estão chegando aí, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Vão chegar em nome de Jesus. Está difícil vir do Brasil, viu? E está difícil ir para o Brasil também. A minha sogra e meu sogro estão numa briga lá para ir para o Brasil, mas vão conseguir. Enquanto Deus não quer, eles ficam aqui mesmo. Amém? E estamos aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, continuemos orando por aqueles irmãos que ainda não se sentem à vontade de estarem se reunindo conosco, outros porque realmente não podem, por motivos de saúde, e às vezes família, crianças, e nós entendemos e continuamos louvando a Deus aqui, ainda que em poucos, mas o Senhor tem alcançado muitos. Amém? Se os irmãos se lembrarem, eu gostaria de pedir oração, e nós podemos orar já por uma irmã. O nome dela é Elizabeth. Ela vem à igreja nos cultos em inglês, e essa semana ela teve um derrame na coluna. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas aconteceu, e ela ficou paraplégica a princípio. Ontem ela levantou e nós continuamos orando por ela. Hoje uma das nossas irmãs, ela é irmã de uma das nossas irmãs aqui também, e ela me pediu oração. Nós vamos incluí-la no nosso grupo de oração, mas já vamos estar orando por ela. Amém? E outras pessoas também. Continuamos orando pela Cindy, vamos orar pela Tina, a Cindy, a família, a Tina, e outros irmãos, a Jéssica, a Lynn, não é a Jéssica Alves. Esses dias eu falei de orar pela Jéssica aqui. A minha esposa queria saber o que tinha acontecido com a Jéssica, mas é a Jéssica Lynn, do nosso culto em inglês, que também ainda está em reabilitação. Já tem meses, irmãos, que ela está internada para reabilitação, e nós estamos orando para que Deus faça um milagre na vida dela. Amém? E as demais famílias, irmãos da igreja, vamos orar. Se você quiser ficar de pé por um instante, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que nos dá força, o Senhor é o Deus que nos visita na hora da enfermidade,
e o Senhor nos levanta do leito da enfermidade. Meu Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos agora, Senhor, apresentar algumas famílias. Eu quero te apresentar, Senhor, a família da irmã Cindy Lopes. Oh, meu Deus, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece as limitações, e nós oramos por aquela família. Oramos, ó Deus, pela salvação do Rui. Oramos, Senhor, para o fortalecimento da irmã Cindy, do Paul, do Louis, da Sara, do Andrew. Oh, meu Deus, essa família que é tão preciosa para nós. Nós queremos apresentar diante de Ti também, Senhor, a Jéssica. Oh, Deus, ela que tem passado, Senhor, pelo vale da sombra da morte, e muitas vezes, ó Deus, ela tem sido forte e expressado o Teu amor, ó Pai. Mas eu quero pedir, Senhor, encoraja a Tua filha agora, visita. Pai, visita também a Elizabeth. Ó Senhor, que tem passado por esses dias, por uns dias muito difíceis na vida dela, e agora nesses últimos dias, ó Deus, tem enfrentado problemas de saúde. Meu Pai, visita ela, toca na vida dela, Senhor, dê a ela um novo ânimo, tira a depressão, a tristeza, a angústia do coração, e toca na saúde dela para a honra e glória do Teu nome. Senhor, outras vidas que precisam, a Tina, meu Pai, e muitos outros, a Lissa, outros, ó Deus, que precisam de um milagre, Senhor. Faz o Teu milagre, meu Deus. Visita vidas, visita pessoas. Nós já Te agradecemos, Senhor, por aqueles a quem nós oramos, e o Senhor já tocou, já respondeu às orações. Muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão Jorge Dantas, da irmã Marlene Dantas, do Gabriel. Oh, meu Deus, eu Te louvo também, Senhor, por outras orações que nós já fizemos, e nomes que eu não me lembro agora, mas nós já recebemos testemunhos, ó Deus. Ah, Senhor, eu oro, meu Pai, para que o Senhor continue trabalhando, para que o Senhor continue cuidando. Ó Deus, no nome de Jesus, cerca a Tua igreja, nos dê força, cuida, Senhor, de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, abra em João 16. Há poucos dias, talvez, eu falei sobre isso. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16 e 33, é bem conhecida essa palavra, e eu quero ser bem didático hoje, mas ao mesmo tempo eu quero desafiar você. Se você encontrou e pode dizer amém. A palavra de Deus diz assim, aliás, é a própria palavra de Jesus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gostaria de falar nessa manhã um pouquinho sobre ânimo ou sobre desânimo. Não é? Claro, eu não vou aqui engrandecer o desânimo, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos vivido em dias difíceis, nós temos vivido em tempos trabalhosos, e muitas vezes nós nos pegamos desanimados. Quem aqui nunca esteve desanimado com a vida? Quem aqui nunca esteve desanimado com um projeto, com alguma condição que você está vivendo? Quem aqui durante esse tempo de pandemia não teve o mínimo do desânimo? Algum dia, por algum motivo, desanimou, perdeu as esperanças, perdeu o foco. Depois você se levanta de novo, bate a poeira, mas o fato é que o desânimo, ele abate-nos às vezes. E como igreja do Senhor, eu gostaria de chamar a sua atenção e tentarmos trabalhar um pouquinho nessa questão, porque Billy Graham uma vez disse uma frase, o grande evangelista Billy Graham, ele disse: Deus nunca usa um cristão desanimado. Deus nunca usa um cristão desanimado. E essa frase, ela é bem forte, ela é uma frase bem difícil da gente entender, porque Deus tem uma missão, Deus tem um plano na vida de todo ser humano, e principalmente nós como cristãos. E se Deus não pode usar porque algo na minha vida está criando um obstáculo, então eu deixo de cumprir a missão para a qual Ele me chamou, não é? Portanto,
Nós precisamos vencer o desânimo, nós precisamos vencer o desânimo e caminhar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Como eu disse, Deus estabeleceu um propósito e uma missão para todos nós nessa terra. Deus tem um propósito na vida de cada um e de cada cristão nesta terra. Na verdade, segundo os estudiosos, tanto da psicologia como da medicina e da teologia, o Covid-19 não é a única pandemia que está assolando a terra. Existem outras pandemias. O desânimo é uma das maiores pandemias que vem assolando nos últimos tempos e talvez nas últimas décadas, e vem abatendo pessoas no mundo inteiro já há anos. Pesquisas revelam que as pessoas estão se drogando cada vez mais, como nunca, não é? Estão desanimadas com a vida, estão desanimadas, buscando um estímulo ou alguma coisa para lhes dar algum tipo de motivação ou tipo de força para viver. Não obstante todos os recursos, todos os avanços tecnológicos da ciência e todas as conquistas científicas, econômicas, políticas, as pessoas estão cometendo suicídio como nunca, porque elas estão desanimadas da vida, porque elas perderam a perspectiva, perderam a esperança. As pessoas, diz a pesquisa, estão abandonando os seus lares. E eu não estou falando aqui de uma pessoa que cansou, divorciou, procurou outra família, que isso também é outro assunto, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que abandonam as suas casas e vão viver nas ruas, como mendigos. Cada dia aumenta mais. Todos os meses de janeiro e fevereiro, nós tínhamos ali no nosso antigo prédio o Overflow Shelter, com pessoas homeless que vinham para se abrigarem ali no tempo do frio. E você conversa com essas pessoas, perguntam para essas pessoas, algumas realmente caíram, tropeçaram na vida, estão tentando se levantar, já arrumaram emprego, a despeito de ainda não poderem pagar um aluguel, ou estarem numa casa, num quarto, estão se levantando, mas outras não têm nenhuma perspectiva de vida. Elas são homeless por todo o tempo, sem teto, sem casa, deixaram a família, vão embora, abandonam tudo, não querem ter e nem dar notícia de ninguém e de nada, querem viver uma vida só para eles, no mundinho deles. Por quê? Porque o tamanho, o nível do seu desânimo é muito grande, não é? O pior é que esse mal atinge todas as classes sociais, todos os níveis culturais. Eu me lembro uma certa vez, eu fiz amizade com um rapaz que ficava sentado em uma das ruas de São Paulo, e eu comecei a conversar com ele. Ele era engenheiro, me mostrou o diploma de engenharia automotiva e tinha trabalhado já, segundo ele, na Honda do Brasil, na Toyota e em algumas outras grandes marcas, mas ele tinha perdido a esperança. Alguma coisa havia feito ele perder a esperança. Em todos os lugares podemos encontrar pessoas tomadas pelo desânimo, e na igreja não é diferente. Nesse auditório, provavelmente, eu não quero falar 100%, mas provavelmente 99% das pessoas já se sentiu em algum momento desanimado, desiludido, sem forças para avançar, sem forças para continuar um projeto, para continuar um propósito, e muitas vezes nos força a recuar de um sonho, nos força a recuar de uma visão. O desânimo, ele abate a todos. E o grande problema é que a ciência, que os estudiosos mencionam do desânimo, é que existem 3 características quase que únicas, mas muito certas no desânimo. Talvez não únicas, mas muito certas no desânimo. O desânimo, em primeiro lugar, é universal. Ele não ataca só
um local ou só um tipo de pessoa, mas ele está no mundo todo. Todas as pessoas, em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, já se sentiu desanimado. Em outras palavras, ninguém está isento do desânimo. Segundo lugar, ele é recorrente, o que significa que o fato de você ter desanimado uma vez, ter recuperado, ter se reorganizado emocionalmente, não diz que você não vai se desanimar de novo. Infelizmente, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos desanimar. Terceiro lugar, o desânimo é altamente contagioso. E vai prestando atenção nesses pontos, porque nós vamos tocar neles daqui a pouco. É incrível como se você conversar com uma pessoa desanimada, aquilo tende a te contagiar. Você passa a ficar melancólico, porque a pessoa começa a dizer assim: não tem jeito, não vai dar mais, não, isso que veio para destruir, não. E principalmente agora, nós estamos vivendo uma pandemia, existem pessoas tão assoladas pelo medo e pelo desânimo, que elas pensam que nunca mais vai voltar ao normal, que nunca mais. É uma pregação midiática e de alguém, mas a verdade é, irmãos, que nós já vencemos como humanidade coisas piores e vamos vencer essa também, não é? Nós somos vitoriosos. Como ser humano, nós temos em nós um instinto de vencedor. Ninguém sai de manhã e diz assim: hoje eu quero perder, hoje eu saí de casa para perder, hoje eu queria perder alguma coisa. Não, a gente sai para ganhar. Mesmo que você não saia com esse, não, hoje eu vou vencer, com todo esse ânimo, mas você não sai com o intuito de perder, porque nós temos o instinto de vencedor, nós queremos ser vencedores. Nós como cristãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora, por que eu estou falando desse assunto com a igreja, que eu achei importante? Nós temos total convicção de que Deus está conosco. Ninguém ouviu, mas nós temos total convicção de que Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Temos a total convicção de que Deus é conosco. O Espírito Santo habita em nós. É o que nós dizemos, não é? Nós temos a promessa da vinda de Jesus. Jesus nos prometeu voltar. Então, por que desanimar? Essa é a pergunta. Por que desanimamos? O que explica um cristão desanimar? Veja, eu até gosto, e acho que eu vou usar um termo melhor, eu até admiro mesmo aquelas pregações um pouco mais altruístas do que as minhas, né? Aquelas pregações mais positivistas, aquelas pregações que o pregador diz: crente não desanima nunca, crente não entristece nunca, crente não se deprime nunca. E os crentes dão um pulo e passa por cima dos bancos e faz aviãozinho. Eu admiro muito isso. Mas se fosse verdade, estava bom, né? O problema é que não é verdade, porque aquela pessoa que está pregando isso provavelmente já desanimou há algum tempo. Aquela pessoa que está dizendo isso provavelmente já esteve deprimida em algum momento. Aquela pessoa que está dizendo isso provavelmente já se entristeceu em algum momento. Então, e além do que, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos mostra algumas coisas, irmãos. Eu acho muito legal tudo isso, e eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas não é. Você sabe por que não é verdade? Porque se fosse verdade, nós já estaríamos no paraíso, teríamos alcançado a perfeição, e ainda não alcançamos. Ainda Jesus não voltou para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso, porque eu estou aqui, e se Jesus tivesse voltado eu não teria ido com ele, mas ele ainda não voltou, e eu estou dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque o dia que ele voltar, meus irmãos, eu quero estar na glória com ele, eu quero ser um dos que vai subir, e eu sei que você também estará na glória com ele. Mas o fato é que crente entristece, crente desanima, crente deprime, crente perde noite de sono,
Crente tem crise de choro, sim. Crente tem pressão alta por causa de preocupação, e eu poderia ir a essa lista aqui todinha, falando de um monte de coisa que crentes sofrem. Por quê? Porque crentes estão sujeitos a todas as agruras e dificuldades nessa terra. Ainda assim, mesmo sabendo que a gente passa por tudo isso, eu quero te lembrar nessa manhã de que Deus está conosco, de que Deus está com a sua igreja, de que Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. É sobre essa rocha que nós temos que estar. Glória a Deus, porque a despeito de tudo isso, porque a despeito de todas as dificuldades, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, continua sendo o nosso Deus e o nosso refúgio. Então por que desanimamos? Desanimamos por causa das frustrações. Nos frustramos com planos, com projetos. Fazemos tantos planos, não é? Daqui a tantos dias vai acontecer isso, daqui a tantos dias eu vou estar fazendo isso. Esse ano de 2020 veio para ensinar que nada de nenhum dos nossos planos dá certo se não estiver dentro dos planos de Deus. Quem esperava tudo isso que veio? Não alcançamos aquilo que nós esperávamos. Tínhamos planos, mas não deu certo. Desanimamos por causa das traições. Quantas vezes investimos num relacionamento? Quantas vezes você investiu num relacionamento e foi traído? Um relacionamento pode ser amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, um relacionamento comercial, seja lá o que for. Quantas vezes nós somos traídos? A gente desanima por, de repente, nos sentirmos atropelados. Achamos que estamos indo tão bem, temos um sonho, um projeto acerca de uma coisa, e vem alguém e passa por cima da gente, ou faz primeiro, ou desencoraja você. Que você está doido de fazer isso? Você está louco de fazer isso? Para que fazer um negócio desse? Você está pirado e fala um monte de coisa, e você estava indo tão bem, tão certo, e essa pessoa consegue atropelar você. Nós desanimamos, irmãos, e presta atenção nisso, porque nós oramos muito a respeito de uma coisa, buscamos muito a respeito de uma coisa, e a resposta não vem no tempo esperado, não vem da forma como nós queríamos, não vem do jeito que queríamos, não é bem daquele jeito, ou então Deus manda a resposta tudo diferente do que a gente esperava, e a gente fica desanimado. A gente desanima por investir num funcionário, e por que não dizer num obreiro, que a gente esperava tanto dele. Quando ele amadurece, ele pega as maletinhas dele e vai embora, porque agora ele já está pronto para a vida, e acha que agora ele pode começar o seu próprio destino, o seu próprio negócio. Vai embora. Recebeu uma proposta melhor, talvez, não te dá a menor satisfação, vai, e aí você desanima. Será que vale a pena? Será que vale a pena investir? Será que vale a pena? Desanimamos porque cuidamos dos filhos, e presta atenção nisso, por favor. Cuidamos dos filhos com tanto zelo, colocamos sonhos nos nossos filhos, o que talvez não seria muito bom, colocar sonhos, os nossos sonhos neles, né? Porque são indivíduos e eles devem sonhar, mas fazemos as nossas elucubrações mentais, pensamos naquilo que queríamos para os nossos filhos, e aí, de repente, os nossos filhos trilham caminhos diferentes daqueles que nós esperávamos, e a gente se ilude, e a gente é abatido por um grande desânimo. Se você folhear a Bíblia, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai notar que existe uma quantidade enorme de homens de Deus desanimados na Bíblia. Eu poderia talvez falar de alguns deles hoje, mas só para você entender. Davi, por exemplo, depois que Davi comete o pecado com Batseba, e ele culmina o pecado dele com o assassinato premeditado de Urias, o esposo de Batseba, ele cai
numa profunda depressão quando o profeta Natã vem e mostra o seu pecado. Ele fica deprimido. Lá no Salmo 32, nos versículos 3 e 4, ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Deixa eu te dizer uma coisa: pecado desanima o crente. Davi, quando ele comete o pecado, ele fica totalmente desanimado. No Salmo 51, ele chega num nível de desânimo tão forte que ele diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha como ele estava. Ele acha que por causa do pecado Deus o lançaria fora da sua presença. Por causa do pecado Deus tiraria o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor perdoa a todo aquele que confessa. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E Davi continua: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quantos de nós estamos desanimados? Quantos de nós estamos vivendo tempos difíceis? Mas não é porque o tempo está difícil, não é porque a época está difícil, é que talvez você não se deu conta dos desvios que você tem praticado, dos desvios que eu tenho praticado. É tempo de voltarmos, é tempo de clamarmos, pedirmos a Deus que não retire de nós o seu Santo Espírito e que Ele torne a dar a nós a alegria da sua salvação. Irmãos, este Salmo de Davi é a expressão de um coração quebrantado, desesperado. Ele perdera a comunhão com Deus. Eu poderia parar aqui hoje e perguntar: como vai a sua comunhão com Deus? Como vai a minha comunhão com Deus? Não bastasse a culpa que Davi carregava nos seus ombros pelo pecado cometido, o desânimo toma conta dele. Um outro homem extremamente desanimado na Bíblia, e é importante a gente falar dessas pessoas, porque esses homens são os heróis da fé. Eles figuram lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E a gente precisa prestar atenção nisso. Gideão, quando o anjo chega para falar com o Gideão está tão desanimado, mas tão desanimado, mas tão desanimado, que o anjo diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão, acho que ele olha assim para o anjo e diz assim: ah, Senhor meu, se o Senhor fora comigo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Olha a pergunta que tanta gente faz. Se Deus nos ama, se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Parece que é história. Parece que Deus curava, Deus salvava, Deus batizava com o Espírito Santo, Deus derramava poder, alegria imensurável dentro da igreja. Fazia tudo, mas não faz mais. É coisa que os nossos pais contavam, é coisa que os nossos pais diziam. Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. É triste a situação. Aí o anjo olha para ele, porque ele está tomado de um desânimo tremendo. O anjo do Senhor olha para ele e fala: varão, vai nessa força, o Senhor é contigo, você vai livrar Israel. O anjo do Senhor falando para ele: não te disse eu, não te mandei eu, não te enviei eu. O anjo está lá falando com ele. E ele diz: ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Está desanimado que só vendo. A gente está aqui assim, parece que, como que vão acontecer as coisas? Eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menorzinho da casa do meu pai, eu sou o mais novo.
eu sou o último que fala e o primeiro que apanha, como dizia lá na minha casa. Não tem palavra nenhuma. Gideão está acabado, em pedaços, jogaram ele debaixo do tapete. E vai prestando atenção aí, porque eu não sei se a igreja do Senhor não está passando por esse momento. Parece que a gente tem que ficar pegando os nossos próprios pedaços e juntando, não é? Parece que a gente tem que estar juntando as nossas forças. E olha, Deus estava falando com ele. Deus estava falando com ele, mas ele estava quebrado. Agora, irmãos, entenda uma coisa: desanimar não é incomum. Desanimar não é uma coisa anormal. Eu vou dar um outro exemplo de um homem de Deus desanimado, o profeta Elias. Você conhece. O profeta Elias, irmãos, é uma referência de comunhão com Deus e da demonstração do poder de Deus na Bíblia. O profeta Elias é um dos poucos profetas citados mais de uma vez no Novo Testamento. Tiago faz menção do profeta Elias, dizendo que ele orou e a chuva parou, e ele orou e choveu de novo. E mesmo assim Tiago diz assim: e ele era homem sujeito a todas as tentações que nós somos. São grandes homens. Você conhece a história? Elias desafia 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azera, junto os 850 lá no Monte Carmelo, e ele começa ali uma guerra espiritual. Aqueles profetas e profetisas clamam ao Deus deles das 6 ao meio-dia, nada acontece. Chega a vez de Elias, Elias repara o altar, começa a colocar as pedras no lugar, manda fazer uma cova em volta do altar, joga água e joga água e joga água no altar e na oferta, e ele ora e clama, e Deus manda fogo do céu. Esse era o profeta de Deus. Mas aí, no outro dia de manhã, Elias recebe um recado de Jezabel, a rainha: assim me façam os deuses, e outro tanto dobro ainda, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, Elias, que os meus deuses façam o dobro a mim, se eu não tiver a tua morte amanhã cedo. Até amanhã cedo você morre. Elias desanimou. Por que Elias desanimou? Depois de um avivamento desse, irmão, cai fogo do céu. Ele ora e cai fogo do céu. O que ele pensou? Eu fico imaginando. Ele imaginou que todo Israel iria se converter a Deus. Não é assim que a gente pensa? Você faz aqueles cultos alegres, aí você fala: nossa, amanhã a igreja inteira vai estar na oração. No outro dia só estou eu na oração. Aí eu falo: Jesus, onde que eu errei dessa vez? Você faz aqueles cultos que cai fogo do céu, você fala: no próximo domingo a igreja vai, todo mundo vai querer trazer uma visita. Todo mundo vai convidar um, todo mundo vai arrastar um, porque não é possível. Chega aqui, nem aqueles que estavam no domingo passado vêm no próximo. É meia dúzia de gato pingado. Jesus, tem alguma coisa errada. E isso desanima. Foi o que aconteceu com Elias. Elias talvez imaginou que ele seria aclamado em Israel. Agora eles vão realmente reconhecer que eu sou homem de Deus. Não por orgulho, mas ele não precisaria mais ficar fugindo, não é? Mas ficou fugindo. Elias talvez esperou que a sua popularidade agora crescesse no território israelita. Que ele agora iria chegar nos lugares e alguém dizia assim: esse é homem de Deus, ouve a palavra dele porque ele é homem de Deus. Mas nada disso aconteceu. Todos eles, depois da festa, depois do julgamento, Elias tomou o negócio nas suas mãos, julgou, matou os 850 profetas como a lei mandava. E aí, todo mundo voltou para casa, voltou a adorar os seus deuses, voltou a adorar as suas imagens, e agora Jezabel quer matar Elias. Elias anda no deserto, 1 Reis capítulo 9,
se eu não me engano, caminho de um dia, senta debaixo de uma árvore, de um arbusto, pegando a possível sombra daquele arbusto, e diz: Senhor, não dá mais, chega, eu quero morrer, para mim não dá mais, Jesus, eu não sou melhor que os meus pais. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Ou seja, desanimou. Irmãos, tem hora que a gente senta e pensa em pegar a matulinha e caçar à beira de um córrego por aí e morar debaixo de uma cabana de sapé. Todos nós um dia já pensou nisso. Você vai encontrar Jeremias desanimado. Eu não vou falar muito de Jeremias. Jeremias, ele chega num ponto de desânimo tão forte, porque Deus chama ele em Jeremias 1 e diz assim: Jeremias, antes que fosse formado no ventre, eu te chamei. Às nações te dei por profeta. Aquilo que eu te mandar falar, você fala, e aquilo que eu mandar você dizer, você diz. Jeremias cresceu com aquele fogo dentro dele, e ele começa o seu ministério profético profetizando, e a Bíblia diz que ele profetizou, e profetizou, e profetizou, e profetizou. Ninguém ouviu, ninguém lhe deu ouvidos. Quando chega no capítulo 20, Jeremias faz um desabafo com Deus. Ele vai falar assim: Senhor, tu me iludiste e eu me deixei iludir. Olha o desânimo desse homem. O Senhor me chamou e disse que eu era profeta das nações, mas ninguém me ouve. Isso foi uma ilusão. Quantas vezes o diabo não vem com um chamado na sua cara e diz assim: você estava enganado, Deus não te chamou não, Ele te iludiu, você acreditou numa coisa que era história de carochinha. E Jeremias vem e fala com Deus e diz: olha, o Senhor me iludiu e iludido fiquei. O Senhor foi tão argumentativo e tão bom nas palavras que eu acreditei, e o Senhor prevaleceu. Mas eu virei chacota o dia todo, eu virei escárnio todo dia. Cada um desses homens aí zomba de mim. Essa é a palavra. Lê lá Jeremias 20. Quando você lê o texto à luz da hermenêutica, da exegese, da interpretação bíblica, você vai ver exatamente isso que eu estou falando para você aqui com as minhas palavras. O Senhor me enganou e eu me deixei me enganar. O Senhor falou tão iludidamente que eu fui iludido e eu quis ser iludido. A verdade é essa. Estava tão bom para mim que eu quis assim. Jeremias está expondo a sua frustração com Deus, ou pelo menos com aquela situação que ele estava vivendo. Ele deixa claro que Deus não revelou para ele por completo o que ia fazer. O Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, porque eu achei que eu fosse ser profeta das nações e que eles iam me dar ouvido, mas eles não iam dar ouvido. E o Senhor não me disse isso. Isso é a prova de que homens de Deus também desanimam. Você está desanimado daquilo que você faz na sua vida secular, do seu trabalho, desanimado na sua casa, talvez desanimado até na sua vida cristã ou no seu ministério. Você não é uma exceção. Você faz parte de um grupo de pessoas normais que vez por outra se desanima. Mas deixa eu dizer para você em poucos minutos agora que nos restam, você pode vencer o desânimo. Você pode passar por cima da nuvem do desânimo. Você pode reencontrar forças para vencer e para caminhar de novo de cabeça erguida. Eu vou dar uma adiantada aqui para você e para mim. Mas Jonas foi um outro que desanimou. Eu não quero usar a expressão desânimo para Jesus como Deus, mas como homem, Jesus desanimou. Por algumas vezes ele diz assim: até quando eu vou aguentar vocês, geração incrédula?
Até quando eu vou suportar vocês, ó geração incrédula? Teve um dia que ele chega no monte, em frente a Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês me recusaram. Quantas vezes o Senhor quer nos trazer para perto dele, mas nós estamos tão ocupados. Mas eu quero te dar uma receita hoje, bem rápida. Se você quer ter uma vida de vitória, se você quer vencer o inimigo, se você quer vencer o desânimo, eu quero, em poucas palavras, te ajudar. Em primeiro lugar, e segura aí porque é um pouquinho forte, eu não quero aqui que você saia traumatizado daqui hoje. Mas não dê ouvidos, em primeiro lugar, a pessoas medíocres. Pessoas medíocres fazem mal para nós. Paulo diz que o justo viverá da fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O crente medíocre é um problema e a pessoa medíocre também é. Por quê? Porque pessoas medíocres só se satisfazem quando colocam outros para baixo. Existem pessoas que só se sentem bem quando eles conseguem abater alguém. Existe uma frase muito famosa de um pensador que diz: mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos e fatos, e mentes grandes discutem ideias. Pessoas pequenas tomam tempo falando da vida alheia. Irmãos, pelo amor de Deus, fofoca é pecado. E se pessoas medíocres quiserem envolver você em alguma fofoca, não entre, pelo amor de Deus. Marcos, capítulo 5, versículos 35 e 36. Um pai desesperado espera Jesus durante a sua caminhada para a sua casa, para ir e curar a sua filha que estava doente. Jesus para dar atenção para alguém que havia tocado nas suas vestes. Você conhece a história. E quando Jesus para conversar com alguém, chegam alguns mensageiros para aquele homem chamado Jairo. E eles dizem assim: Jairo, para de importunar o mestre, não precisa mais importunar ele, a sua filha já morreu. Jesus imediatamente deixa de falar com a mulher que ele havia curado, olha para Jairo e diz: crê somente. Crê somente, não temas. Não temas, crê somente. Quando você ouvir pessoas medíocres, você para de olhar para o mestre. Se você ouvir pessoas fatalistas, você para de sonhar. E se você ouvir pessoas amargas, você perde a esperança. Não dê ouvidos a pessoas medíocres. A palavra de Jesus para você essa manhã: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Vai acontecer. Não desanimes, crê somente. Aleluia. Neemias, o grande estadista, começa a reconstrução de Jerusalém. E quando ele está lá construindo os muros a todo vapor, consertando as portas que haviam sido queimadas, chegam 2 sujeitos lá. Depois um outro terceiro vai juntar, mas chega 2. Chega lá o tal de Sanbalate e o tal de Tobias. E eles olham para aqueles judeus que estão ali trabalhando, eles olham assim: rapaz, o que esses fracotes estão fazendo? É isso aí que a Bíblia diz, eu só estou aqui aportuguesando o negócio. O que fazem esses fracos judeus? Na frente deles. Esses crentes estão fazendo aí.
esse grupinho de meia dúzia aí está fazendo? O que esses judeuzinhos estão fazendo aí? Vão deixar eles reconstruir mesmo? Vão permitir isso? Vão permitir que eles sacrifiquem ao seu Deus? Vão permitir eles abrirem mesmo? Vão permitir eles cultuarem mesmo? Acabá-lo-ão num só dia? Estão fazendo um negócio tão rápido. Será que eles estão pensando que vão terminar essa construção num dia só? Será que eles vão reviver das cinzas? E aí eles continuaram. Pode ser, parece que eles estão numa corrida rápida aqui, essa construção está saindo rápido. Mas olha, ainda que eles reedifiquem num dia, se passar uma raposa aqui, o vento do rabo da raposa derruba tudo. É verdade. Confere lá em Neemias 4. Pessoas medíocres. Pessoas que não conseguem ver o seu muro sendo levantado. Pessoas que não conseguem ver você edificando. Sabe o que Neemias faz? Ele não dá ouvido para aqueles homens. A Bíblia diz que ele vai orar. E ele fala assim para Deus: Senhor, ouve o que esses caras estão falando. Ouve, Senhor, como nós estamos sendo desprezados. E faz, ó Deus, acontecer. Se você quer vencer o desânimo, para de ouvir pessoas medíocres. Mas em segundo lugar, e tão sério quanto o primeiro, não dê ouvidos para quem tem inveja de você. Mas como que eu sei e por que isso, pastor? Vamos lá. Não dê ouvidos para quem tem inveja de você. Porque essas pessoas que têm inveja de você, os Tobias e os Sanbalates, eles vão chegar. E eles vão ficar falando das coisas que você faz, das coisas que você deixa de fazer. Porque isso aqui eles estavam com inveja de Neemias. O medíocre ele te põe para baixo, o invejoso ele vem com o mesmo sentimento. Será que vai conseguir? Mas se conseguir, ainda que conseguir, derruba. E eu vou resumir hoje. Em terceiro lugar, não ouça quem não ouve a voz de Deus. É por isso que nós crentes precisamos ouvir a voz de Deus. Não ouça quem não ouve a voz de Deus. Eu vou repetir para você: não ouça quem não ouve a voz de Deus. Quem é que você está ouvindo? A quem é que você vai ouvir? Quais são as palavras das quais você se alimenta? Tem gente dando ouvido demais lá fora e deixando de ouvir o que a palavra de Deus diz. A igreja está trôpega. Sabe o que é trôpego? É aquela igreja manquejante que vai tropeçando, levantando, e uma dificuldade para caminhar, porque as pessoas estão ouvindo muito mais o que lá fora tem a dizer do que a palavra de Deus tem a dizer. A palavra de Deus, eu vou repetir, diz que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu não estou aqui pregando contra nenhuma regulamentação. Eu estou falando daquilo que você crê. Porque eu tenho pregado aqui que eu creio em Deus e que se Ele não guardar, em vão vigia a sentinela. E que se Ele não edificar, em vão edificam aqueles que trabalham. Mas muitos têm dado ouvidos lá fora. E por último lugar, não ouça aquelas pessoas que colocam em dúvidas as promessas de Deus em sua vida. Se você tem promessa de Deus na sua vida, não ouça quem não tem. Não ouça aquele que coloca em dúvida.
Não ouça, se for necessário, mude de companhia, troque. Mas não ouça. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a menina já estava morta. Eles já tinham chamado as carpideiras. Carpideiras eram umas mulheres contratadas para chorar no velório. Em alguns lugares tem até hoje. E elas estavam ali chorando já em cima do corpo da menina. Jesus chega e fala assim, põe tudo para fora. Põe tudo para fora. Por quê? Porque você não pode, de maneira nenhuma, estar perto ou ter perto de você quem precisa da sua dor para sobreviver. Deus não quer parasitas, irmãos, sugando você. Deus quer que você vença o desânimo, que você não ouça pessoas medíocres, que você não ouça esses tipos de pessoas. Eu vou continuar essa mensagem depois, mas eu quero convidar você para relembrar das promessas de Deus. Relembre das vitórias alcançadas no passado. Olhe para onde você chegou. Não disregard. Não despreze aquilo que Deus já fez na sua vida. Você chegou até aqui. Pode ter tido barranco, descida, subida, quebra-mola, espinho, pedra, mas você chegou até aqui. Não despreze isso. O Senhor te guardou, fale que nem Samuel, até aqui o Senhor esteve conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é Ebenezer, pedra de socorro. Relembre daquilo que Deus já fez. Relembre das promessas de Deus para a sua vida. Lembra das promessas. O que nos motiva na nossa vida cristã, no nosso ministério, são as promessas, é a convicção do chamado, é a garantia de que Deus está comigo em todo o tempo. Ele está, é a visão do que Ele já fez e é a visão nas promessas que Ele prometeu. Creia nas promessas. Creia nas promessas. Eu vou encerrar essa palavra com uma promessa de Deus para a sua vida. A promessa de Deus é porque Paulo diz assim, que todos nós que somos nascidos de novo, somos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. E essa promessa está lá em Isaías, no capítulo 43. E diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Essa é a promessa de Deus para nós. Olha para as promessas de Deus. No versículo 16 ele vai dizer assim, no versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntos, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Deus está dizendo assim, mais ou menos, quando você entrar na minha presença, lembra das promessas que eu te fiz. Ore biblicamente, para que eu possa te justificar. Vença o desânimo. Vença o desânimo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1:20, ele diz, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém,
para a glória de Deus por nós. Ele está dizendo, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, é uma garantia, sim. Ele prometeu, é verdadeiro, ele garante, e por ele o amém, confirmação, certeza, para a glória de Deus por nós, em nosso benefício. Vença o desânimo, lembre-se da promessa de Deus na sua vida, lembre-se de quem você é em Jesus, lembre-se que Ele morreu por você, Ele salvou você, Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos só de passagem aqui, ainda não é o fim. Paulo ainda vai dizer que aquele que começou, que iniciou a boa obra em vós, é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ele iniciou a promessa, Ele iniciou a boa obra e Ele vai concluir. Não desista, creia que Deus é contigo. Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda não tem essa confiança, se o desânimo tem te tomado, hoje o Senhor quer fortalecer você. Esteja você presente ou esteja você online, Deus quer fortalecer você. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele te convida hoje para fazê-lo. Jesus te convida para entregar a sua vida a Ele e tê-lo como Senhor e Salvador para sempre. Vença o desânimo, vença esse mundo em Jesus. Se você quer receber Jesus, se você quer entregar a sua vida a Ele, você pode fazê-lo agora comigo. O Senhor diz que todo aquele que confessar o seu nome será salvo. Todo aquele que crer com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Você tem essa oportunidade hoje. Eu te convido a confessar Jesus. Você pode orar comigo. E você pode dizer: Senhor Deus, eu confesso o meu pecado. Confesso que sou pecador. Reconheço o meu pecado. Sei que preciso do Salvador. Sei que não há outro e que não há salvação além de Jesus. E que eu só tenho acesso ao Pai através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Senhor, perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Coloque dentro de mim o selo do Teu Espírito. E que eu possa caminhar contigo. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração aqui ou em qualquer lugar do mundo assistindo essa live, procure uma igreja, uma das nossas igrejas Assembleias de Deus mais perto da sua casa. Se você preferir ou se não tiver, procure uma igreja evangélica que pregue esta mensagem com integridade. E você será ensinado nessa palavra e terá condições de caminhar com Jesus para o céu, para uma vida eterna de salvação. Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.